Espírito Santo de Deus, nós estamos lançando a nossa semente, e a terra por si só, ela vai produzir em nome de Jesus. Amém? Saia do seu lugar, aquele que trouxe daqui, pastora Luciana. Quero nascer, minhas mãos, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida já tua. Amém. Pai, eu quero declarar sobre a vida dela, Senhor, paz no Espírito, Deus. Uma calma, Senhor. Senhor, que a tua graça venha sobre ela, que ela possa falar daquilo que o Senhor falou com ela, que ela possa transmitir aquilo que foi gerado no secreto, Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha usá-la com autoridade, unção, graça, discernimento, Pai, e direção. E nós declaramos agora, Senhor, em nome de Jesus, use a tua filha conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Tô um cadinho nervosa, mas estou bem também. Cadinho nervosa, mas estou. Vamos lá. Gente, estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. Porque antes da gente trazer uma mensagem que fale com a igreja, ela sempre fala com a gente primeiro. Nós somos os primeiros a ser ministrados por ela. E essa mensagem, quando eu escrevi ela, já tem alguns meses. Foi num período onde parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. O pensamento que vinha na mente era assim: eu vou largar tudo, porque já deu. E quando eu comecei a escrever, eu falei assim: meu Deus, isso é para mim. Eu fui ministrada ali no escritório do Gilberto, sentado no chão. Foi onde surgiu, quando o Gilberto falou: olha, o pastor pediu para você pregar para esse, eu já tenho até uma mensagem pronta. Só fazer uns ajustes e vai ser ela, porque eu tenho certeza que assim como falou comigo e me trouxe um despertar, eu tenho certeza que vai falar com os irmãos também, amém? É um texto muito conhecido, todo mundo conhece, se encontra lá em Marcos, no seu capítulo 16, o versículo 7. É uma passagem conhecida, a gente já aprendeu sobre ela. Quem era de frequentar a escola dominical já aprendeu muito sobre essa passagem. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? A palavra diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Quando eu li esse texto, que Marcos registra que após a ressurreição de Jesus, um anjo foi enviado com essa mensagem através das mulheres para os discípulos e para Pedro. Aí eu fiquei pensando, por que Pedro? Por que o Senhor citou Pedro e não João, aquele que era o amado do Senhor? Ou por que não talvez Tomé, aquele que duvidava? Mas por que o Senhor falou justamente para avisar a Pedro? E aí eu fui entender e procurar conhecer um pouquinho sobre a vida de Pedro. Será que havia algo diferente em Pedro? Será que Pedro tinha mais valor que os outros discípulos? E tentando conhecer, buscando a história de Pedro,
E eu vi que nós temos um pouquinho de Pedro nas nossas vidas. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós temos um pouquinho de Pedro nas nossas vidas. E hoje, eu creio que o Senhor, Ele quer nos ensinar a ter uma mudança nas nossas vidas, assim como Pedro teve ao longo da sua caminhada com Jesus. E aí, conhecendo Pedro, eu vi que Pedro era uma pessoa impulsiva. Ele muitas vezes agia sem pensar. Muitas vezes Pedro ia num impulso, como lá em Mateus, no seu capítulo 14. Deixa eu para cá. Mateus 14. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas, por cima das águas. Como que Pedro imaginou que ele pudesse andar sobre as águas? E aí a gente vê que ele, na hora ali, ele falou: Senhor, eu quero ir contigo sobre as águas. Ele teve esse impulso, ele agiu sem pensar. E quantas vezes na nossa caminhada nós somos assim como Pedro? Falamos, fazemos e agimos sem pensar. Quantas vezes em nossas orações nós falamos algo para o Senhor que depois bate aquele arrependimento? Quantas vezes no nosso momento que as coisas não estão dando certo para nós, nós dobramos o nosso joelho, nós começamos a orar e nós começamos a fazer questionamentos para o Senhor e depois nós paramos, refletimos e falamos: eu não devia ter falado assim. Eu não devia ter feito essa oração. Então, muitas vezes, assim como Pedro era impulsivo, nós também somos. Através das nossas falas, até mesmo no trato com as pessoas. Às vezes nós falamos coisas que, ao nosso entendimento, não magoou, não chateou, mas sem pensar, nós magoamos, nós chateamos as pessoas. E uma vez, uma palavra lançada que machuca, que fere, é difícil a gente, dar aquela contornada. E eu vi também que Pedro era um tanto egoísta. Em Mateus 19, 27. Mateus 19, 27. Ele diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Mais uma vez, assim como Pedro, nós também somos assim. Nós também somos egoístas. Muitas vezes nós chegamos até o Senhor e falamos: Senhor, eu larguei tudo. Eu larguei uma vida dos prazeres da carne. Eu larguei a família. Eu larguei tudo para servir ao Senhor. Para quê? De que está valendo a minha caminhada com o Senhor? E a gente é assim. Sempre a gente está agindo dessa maneira. Senhor, o que eu estou fazendo na sua casa? Será que está valendo a pena tudo que eu deixei para trás? Tudo as propostas que eu recebi e eu renunciei por estar na tua presença? De que está valendo a pena? Se eu estou na sua casa e não vejo nada diferente acontecer, se eu não vejo o seu agir na minha vida. Lançamos palavras que muitas vezes fere o coração do Senhor, magoa o Senhor. Porque nós somos chamados para fazermos a diferença na onde nós estamos. E muitas vezes nós somos egoístas e achamos que nós não merecemos estar neste lugar. Como ontem na reunião que nós tivemos, foi falado sobre isso, Por que o Senhor me escolheu? O que eu tenho
O que o Senhor viu em mim? Para Ele me chamar, para eu estar na presença dEle, para eu estar na casa dEle. E nós agimos dessa maneira, nós somos assim. E muitas vezes nós nem percebemos que nós agimos com tanto egoísmo diante do Senhor. Mais uma coisa que eu conheci de Pedro, que todo mundo conhece, quando Pedro nega a Cristo. Pedro, quando o Senhor vai preso, todo mundo já conhece a história, Pedro nega o Senhor 3 vezes. E aí isso falou muito comigo, porque muitas vezes na nossa caminhada nós vivemos negando ao Senhor. Vivemos negando aquilo que Ele já fez por nós. Vivemos negando até mesmo aquilo que Ele ainda vai fazer. A gente não quer aceitar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E às vezes, eu até estava comentando com o Gilberto, que nós passamos desapercebidos de sermos cristãos. Porque às vezes a gente tem vergonha de anunciar o Senhor. A gente tinha um conhecido na igreja, que foi até engraçado. Um dia nós estávamos na igreja e chegou um outro irmão e falou assim: nossa, tantos anos que eu te conheço, eu não sabia que você era cristão. E aí vem aquele impacto, né? Tanto tempo você estando na igreja, esse rapaz era cliente da loja dele, e ele nunca falou do Senhor para ele. Ele nunca deu a entender que ele era um cristão. E assim somos nós. E quando Pedro nega ao Senhor, mesmo ele sendo alertado de que ele iria negar o Senhor, mesmo assim ele negou. Lá em Lucas 22:31, o Senhor alerta Pedro. E isso me chama a atenção, porque muitas vezes nós somos alertados. Muitas vezes, Lucas 22:31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pode passar, por favor? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Aqui, irmãos, me pegou. Por quê? Quando te converteres. E aí vem aquela pergunta: será que nós estamos totalmente convertidos ao Senhor? Será que nós servimos ao Senhor verdadeiramente como nós deveríamos servir? Até onde nós estamos dentro da igreja e estamos convertidos? Deus nos alerta através da palavra, através da liderança, através do pastor da igreja, mas muitas vezes nós não damos ouvido. E aí, quando tudo dá errado, a gente joga a culpa nas costas de quem? De Deus. Só que Deus nos alerta. Assim como Deus alertou Pedro de que ele iria negar o Senhor, Deus nos alerta todo dia. Seja através de uma mensagem que a gente recebe do pastor, da pastora, da nossa liderança. Seja as palavras que são ministradas aqui sobre o altar. Quantas palavras de alerta o Senhor tem dado através da vida do pastor? Olha, ora mais, jejua mais, busca mais. E nós estamos muitas vezes dentro da igreja desapercebidos. Nós não estamos dando voz àquilo que o Senhor tem falado conosco. E aí, quando tudo começa a dar errado,
a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. Depois, a segunda que a gente culpa é a igreja. Eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais estar. Eu não quero mais participar. Só que, se nós pararmos para analisar, o Senhor não é culpado, o pastor não é o culpado. O culpado somos nós, que muitas vezes não estamos dando ouvido àquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos tão desapercebidos que nós não estamos entendendo que o Senhor quer nos levar para um outro nível. O Senhor quer nos levar a viver coisas extraordinárias. Gente, essa igreja aqui era para estar lotada se nós estivéssemos fazendo o nosso papel de cristão. O nosso papel não está resumido a 4 paredes. O nosso chamado é fora das 4 paredes. É sairmos lá fora, é anunciarmos a palavra, é pregarmos a palavra, é trazer aqueles que estão lá fora, vivendo no pecado, vivendo uma vida sem a presença do Senhor e trazer aqui para dentro. Foi para isso que nós somos chamados. E nós estamos aqui sentados e nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra aqui, nós nos enchemos aqui, nós choramos, nos alegramos, só que quando a gente sai por aquela porta, parece que nada mudou. Nós continuamos da mesma maneira. E isso me faz entender que nós estamos negando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós estamos negando o chamado do Senhor nas nossas vidas. Qual é o nosso chamado? É fazermos a diferença por onde nós passamos, não só dentro da igreja. É sermos conhecidos verdadeiramente como cristãos fora da igreja. Assim como esse rapaz que o outro nem sabia e conhecia há anos, não sabia que ele era um cristão. Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho ou na faculdade, ninguém sabe que você é cristão. Porque você não anuncia o Senhor quando você tem oportunidade. Às vezes a pessoa chega até você com algum problema e você só escuta e fala, é verdade. Mas você não tem coragem de falar, olha, eu sirvo um Deus que é poderoso e pode mudar essa situação que você está vivendo. E isso a gente traz para nós. Será que, assim como a palavra diz, quando te converteres, e aí? Será que nós estamos realmente convertidos ao Senhor? Mas diante de tudo isso, diante de todas esses defeitos, vamos dizer, posso dizer que é um defeito de Pedro? Desses defeitos de Pedro, o Senhor não deixou de amar ele, e o Senhor não deixa de nos amar, porque nós temos os nossos erros, porque nós temos os nossos pecados, porque nós temos os nossos tropeços. O Senhor, Ele nos ama com a mesma intensidade do primeiro dia que você levantou a sua mão, o Senhor continua te amando. Ele nunca deixou de te amar. Mesmo quando você, no seu pior momento, você disse palavras que muitas vezes entristece o coração do Senhor, Ele não deixou de te amar. Ele te viu no seu pior momento, nas suas piores crises, nas suas piores dificuldades. E Ele em todo tempo, Ele está dizendo, eu te amo. Eu não desisti de você. Assim como o Senhor não desistiu da vida de Pedro. E por isso, eu acredito que foi por isso que o Senhor pediu para que Pedro fosse avisado. Porque pensa, Pedro havia traído o Senhor. Pedro, aquele que disse, Senhor, nem que eu tenha que ir à morte, eu vou com o Senhor, eu não vou te deixar. E quando o Senhor está ali apanhando, indo para ser crucificado, Pedro vendo tudo aquilo, ele ainda negou ao Senhor. Mesmo tendo sido alertado de que isso ia acontecer. Pedro nega ao Senhor, mas ainda assim, o amor de Deus é tão grande, que Ele continuou amando Pedro, mesmo Pedro tendo negado a Ele. E o Senhor nos ama, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo negando Ele, muitas vezes,
Ele não deixa de nos amar. Ele está sempre conosco. E o amor de Deus é tão grande, que mesmo nós, quando pensamos em desistir, quando pensamos em largar tudo, o Senhor nos chama e nos dá uma nova chance. Uma chance de recomeçar. Quantas chances você já não teve de fazer a diferença? Quantas vezes você orou e falou: Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou fazer diferente. Eu vou agir de forma diferente. E aí a sua oração ali no momento que você está tão necessitando da presença do Senhor, você faz essa oração: Senhor, me dá mais uma chance. Só mais uma. Eu prometo que dessa vez vai ser diferente. Eu prometo que dessa vez eu vou agir de forma diferente. E aí o que acontece? Você passa uma semana bem, e aí os problemas vêm de novo. As avalanches vêm de novo. Aí você faz o quê? Senhor, ó, para mim já deu. Não quero mais isso, não. Essa coisa de estar na tua casa. Eu ouvi lá no meu trabalho, tem um rapaz que ele está meio parado, e ele falou assim: Lu, eu cansei. Porque eu orei tanto, eu pedi tanto, eu implorei tanto para Deus me dar mais uma chance de fazer a diferença, de ter uma vida diferente, e nada aconteceu. Aí eu perguntei para ele: mas o que você fez para que Deus pudesse fazer algo diferente na sua vida? Porque não adianta só a gente pedir para o Senhor nos dar uma segunda chance de fazermos a diferença, mas nós temos que termos a atitude de fazer algo diferente para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas. Nós temos que descruzar o nosso braço, sair da nossa zona de conforto e pedir para que realmente o Senhor transforme as nossas vidas, porque através das nossas vidas outras pessoas sejam transformadas. Pedir uma segunda chance para Deus e não fazer nada, é nada. O Senhor até nos dá uma segunda chance, porque Ele nos ama. E Ele ouve as nossas orações e Ele nos responde. Muitas vezes nós achamos que não, né? Hoje, a pastora fez uma pergunta que me fez ficar assim, pensando. Ela falou assim: Luciana, Deus já fez alguma coisa na sua vida? Eu falei assim: já, ué. Né? Ela falou: então, Ele te vê, Ele te ouve. E realmente é assim. Só que nós nos esquecemos. Porque os nossos problemas, nós fazemos eles ser maior que o nosso Deus. Em vez de nós fazermos o nosso Deus ser maior que os nossos problemas, nós fazemos o nosso problema ser maior que o nosso Deus. E aí o que nós fazemos? Sentamos no banco da igreja, cruzamos o braço e falamos: pastor que se vira aí, né? O pastor que corra atrás das almas, o pastor que pregue, o pastor que ore, o pastor que ministra tudo. Eu ficar quietinha aqui no meu banco, que eu ganho mais, né? E é assim que acontece. Só que se nós pararmos para ver a mudança que houve na vida de Pedro, e é essa mudança que nós temos que querer e almejar para as nossas vidas. Porque Pedro, ele teve aquele processo dele de trair Jesus, de muitas vezes ser impulsivo, ser egoísta, de ter feito coisas, tem mais coisas de Pedro, mas Pedro quis viver a mudança. E nós temos que querer. Quando Jesus foi recebido aos céus, em Atos 1, Jesus instruiu os seus apóstolos que ficassem em Jerusalém, até que fosse revestido do poder do Espírito Santo. Ainda em Atos 1, nós vemos que Pedro, os apóstolos e algumas mulheres perseveraram em oração até receberem o poder do alto. Mas para que esse poder viesse sobre a vida deles, eles precisou de duas coisas. E são duas coisas que muitas vezes nós não queremos. E nós batemos o
pé e falamos: não faço, não quero e não vou. A primeira, obedecer à voz de Jesus. Quantas vezes nós somos desobedientes àquilo que o Senhor nos ordenou? Aqui nós vemos que Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E ali eles ficaram. Ali eles ficaram. E que não falta para nós é não só obedecer à voz do Senhor, mas obedecer também à voz da nossa liderança. Muitas vezes nós agimos e fazemos coisas que primeiro desagradam ao Senhor e muitas vezes desagrada a nossa liderança. Às vezes é nos dado um direcionamento aqui, né? O pastor vem guiado pelo Espírito Santo, ele dá uma direção para a igreja, e nós saímos da igreja: o pastor está doidão, né? Só pode. Eu? Não. Mas nós nos esquecemos que se ele falou aqui, é porque o Senhor falou com ele. E se nós desobedecemos a autoridade que está sobre ele, automaticamente nós estamos desobedecendo ao Senhor. E aí nós não vemos nada acontecer e nós culpamos, mais uma vez, quem? A nossa liderança. O pastor sabe de nada. Mas nós que estamos aí embaixo, recebendo a direção que está vendo aqui de cima, nós muitas vezes não atendemos ao chamado da nossa liderança. E aí não adianta nós questionarmos o porquê da igreja vazia. Não adianta nós questionarmos o porquê nós não estamos vendo os milagres do Senhor acontecer. Mas que muitas vezes não depende só do pastor, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós fazermos a diferença. Eu brinquei hoje com a pastora, eu falei assim: ela que faça tudo aí. Deixa ela trabalhar aí, nós ficamos só nos bastidores, só assim, olhando. Né? Só, isso aí, pastora, vai lá, vai, faz. Né? Mas nós não queremos ter a responsabilidade, nós não queremos assumir um compromisso. Mas eles aqui, para que aquele poder viesse sobre eles, eles tiveram que obedecer. E eles tiveram que permanecer. O outro ponto que eu anotei aqui foi perseverar. Eles permaneceram, não desistiram e oravam sem cessar. Até que em Atos 12, veio sobre ele o Espírito Santo com poder e autoridade, e todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. O Senhor hoje nos convida a perseverarmos em oração. Nós sabemos que a nossa caminhada sem oração, ela não anda. Se nós queremos algo do Senhor, nós temos que estarmos em oração, mas nós temos que perseverar. Às vezes nós começamos a orar, né? A gente vai naquele entusiasmo, mas aí parece que nada está acontecendo, a gente para de orar, né? A gente fala: Senhor, já deu aqui, até aqui, já foi, já orei, o Senhor não fez nada, então eu vou parar de orar. Mas é aí que nós devemos continuar. Se eles tivessem parado, se eles não tivessem buscado, será que eles tinham sido revestidos de poder? Será que toda aquela história que nós vemos em Atos dos Apóstolos teria acontecido se eles não tivessem perseverado em oração? A nossa caminhada, ela tem que ser seguida da oração, da perseverança, da obediência, e nós vamos ver as bênçãos do Senhor acontecer sobre as nossas vidas. E o interessante é que, quando em Atos 12 isso acontece, Pedro saiu no meio da multidão, anunciou o evangelho com tanta ousadia e poder, que cerca de 3.000 pessoas receberam a palavra e foram batizadas. Vocês já pensaram quantas pessoas estão lá fora esperando nós irmos até ela? Já pararam para imaginar o tamanho desse bairro, esperando ouvir uma palavra nossa? Não só eles passarem aqui na porta e ver que aqui é uma igreja,
Mas nós temos a igreja lá fora. Nós íamos até eles, nós anunciamos a palavra para eles, nós resgatamos aquelas almas, trazemos para cá, assim como Pedro fez. Quando Pedro foi revestido de poder, ele saiu, 3.000 almas se renderam ao Senhor. O que nós estamos esperando para realizarmos esse trabalho? Às vezes você está e fala assim, mas ela também não faz. Gente, a palavra primeira é aqui. Eu fui ministrada sobre isso. Eu me perguntei, sentado no chão, Luciana, amiga, o que você está fazendo? Se você está indo lá cumprir tabela para não receber uma mensagem do pastor, por que você não foi na igreja? Né? Porque muitas vezes, eu vou lá, porque senão depois o pastor vai ficar mandando mensagem, é chato, né? Não, a gente tem que vir porque a gente quer ver algo diferente acontecer, não só nas nossas vidas, mas na vida das outras pessoas. Nós precisamos anunciar o Senhor, até que Ele venha aí, pelo que nós temos visto e ouvido, está tão próximo desse dia acontecer. E quando nós estivermos lá diante do Senhor, o que nós vamos apresentar para Ele? Senhor, eu fui lá, eu estava lá, todos os cultos, sentadinha lá. Tá, mas o que você fez? Você pregou? Você ganhou almas? Quantas almas nós ganhamos para o Senhor? Do período que nós estamos aqui, quantas almas nós resgatamos para o Senhor? Já pararam para pensar que muitas vezes nós estamos fechados dentro de 4 paredes? E para nós está bom. Se a gente garantir a nossa salvação, está bom para nós. Só que nós esquecemos que não só os de fora, mas os da nossa casa. Quantos parentes nossos? Eu tenho cunhados que não vão para a igreja, eu tenho irmãs que não estão firmes. E o que eu tenho feito para trazer eles? Será que eu tenho mandado, pelo menos por uma mensagem? Ô, cunhado, olha, o Senhor te ama. Estou orando por você. Será que nós temos feito isso? Que essa ousadia, que essa vontade de fazer a diferença que veio sobre a vida de Pedro, venha sobre nós nessa noite. Que nós possamos sair daqui com uma nova mentalidade, de querer fazer a diferença. Pedro, ele se tornou um grande pregador, um líder da igreja primitiva. Ele operou milagres, tornou-se corajoso, destemido, ele instruiu a igreja. Foi um exemplo para a igreja. A mudança de Pedro foi tão grande, que a Bíblia relata que a sombra de Pedro curava os enfermos. Pensa, uma pessoa que lá atrás negou o Senhor. Lá atrás ele disse, não, eu não conheço. Tendo caminhado com o Senhor durante um período, vendo o Senhor operar milagres, vendo o Senhor curar. Quando ele vê que o Senhor está ali apanhando, indo para ser crucificado, ele olha e fala, não, eu não conheço. Não, mas você estava com ele. Não. Não estava. Eu não estava lá. Mesmo assim, tempos depois, o Senhor operou grandemente na vida de Pedro. Pedro operou tantos milagres. Pensa, pensa que coisa maravilhosa você passar e a sua sombra curar. Assim foi Pedro. E hoje o Senhor, Ele nos chama. Ele nos chama para que assim como houve essa mudança na vida de Pedro, haja na nossa vida também. Assim como Pedro curou, assim como Pedro operou milagres, o Senhor nos chama hoje. Ele nos convida para vivermos os seus milagres, sermos revestidos de autoridade, de poder.
Hoje o Senhor nos convida e nos dá mais uma chance de fazermos a diferença, de sairmos daqui hoje com a nossa mentalidade diferente, de buscarmos fazer a diferença nesse lugar e no nosso local de trabalho, por onde nós passarmos, na faculdade. Que hoje nós possamos ter isso conosco, que o Senhor nos convida para que nós possamos, através dele, operar milagres, porque a Bíblia nos diz que todos os milagres que o Senhor operou, nós também podemos. Nós podemos orar por cura e pessoas serem curadas, nós podemos orar por milagres e milagres acontecer, basta nós termos ousadia e deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Te convido a ficar de pé e se essa mensagem falou com você, e se você, assim como Pedro, andou uma vida de negação ao Senhor, uma vida até aqui, talvez você está tanto tempo na igreja e você se sente assim, que você ainda não se encontrou, não teve um encontro com o Senhor Jesus. Hoje Deus, Ele está aqui te dando mais uma chance de fazer a diferença, mais uma chance de se converter a Ele verdadeiramente, de seguir a Ele de forma extraordinária, de largar as práticas que muitas vezes nos afasta do Senhor. Hoje Ele nos convida a sermos transformados pelo poder da sua palavra. No som dessa canção, coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor. Se preciso for pedir perdão, peça perdão. Se for preciso chorar na presença do Senhor, chore. Se for preciso você pedir perdão para alguém, peça. Essa noite é a noite que o Senhor nos convida para vivermos algo novo. Que nós possamos nessa noite deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, encher o nosso coração, e que nós possamos no decorrer da semana buscarmos, fazermos a diferença por onde nós passarmos. Que domingo nós possamos chegar aqui com o coração grato ao Senhor e testemunhar que as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas. Essa é a noite que o Senhor te convida a estar mais perto dEle, a ser mais íntimo dEle, a orar sem cessar, perseverar na oração, a sermos mais obedientes à voz do Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Trabalha, Senhor, meu Deus, os corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, revestidos de autoridade e poder. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, por onde passarmos, fazermos a diferença. Que assim como Pedro, Senhor, que a sua sombra curava os enfermos, que nós possamos, ó Pai, também operar os teus milagres por onde passarmos. Que a tua presença, ó Deus, seja real nas nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, Pai. Venha com teu poder e autoridade sobre nós, Senhor.
Nos reveste, Senhor meu Deus, nesta noite, Pai. Te adoramos, Senhor. Adora o Senhor com essa canção nesta noite. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que brilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Aleluia. O amor do Senhor, Ele nos encontra no meio do caminho. A Luciana estava ali ministrando, estava aqui ministrando. E o Senhor me falava no meu coração: o meu amor é resgatador. Eu sou bom em resgatar. Pedro se achou perdido. Talvez eu e você, no meio da nossa caminhada, também um dia nos achamos perdidos. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou capaz. Mas o Senhor, Ele está dizendo, e eu queria muito que você guardasse isso. Não é sobre você, é sobre Ele. É porque Ele é fiel. É porque o amor dele é imutável. É porque aquilo que Ele falou, Ele não volta atrás. É porque Ele decidiu. Queridos, eu fiquei impactada ouvindo algo, e eu quero passar isso para você. Eu falei para a Luciana. Quando Jesus estava ali no princípio de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não é assim que diz? E Jesus tinha uma forma. Ele tinha uma forma. Assim como Deus tinha uma forma, e o Espírito Santo é uma forma. E eles eram iguais ali. Só que quando Deus fala para o filho que precisava que alguém viesse a essa terra, ali quando Adão peca, quando Adão cai, o Senhor provê um cordeiro, não é verdade? Pega o cordeiro, mata e faz roupas para Adão e Eva. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Estava dizendo: a sua não serve mais. Porque Ele foi lá e pegou folhas. Ele falou: isso aí não serve. Eu te revisto agora. E Ele mata o cordeiro, estava ali. Ele pega e faz roupas para ele. Reveste ele. E a Bíblia diz que Jesus, Ele foi imolado desde antes da fundação. E ali, quando Jesus, queridos, olha só, Jesus, Ele tinha uma forma, como eu estava falando, Jesus tinha uma forma. E quando Ele decide vir a essa terra, Ele vem como homem, como eu e você. E naquele dia que nós vamos vê-lo, olho no olho, face a face, nós vamos ver como Ele andou nessa terra, como homem. Queridos, você para pensar.
Jesus nunca mais voltou à forma que ele era no princípio. Ele disse assim: Pai, eu abro mão. Me arrepia, gente. Eu abro mão de estar nesse lugar aqui por amor a eles. Eu abro mão. Quando Deus o vê naquela cruz, e Jesus, ele chora ali, ele angustiado ali, ele pega e fala: Pai, por que me abandonaste? Porque ele nunca tinha experimentado essa separação. Queridos, e foi por amor. Duda, foi por amor a você. E não foi pequeno, gente. E se a gente parar para pensar, não foi pequeno, pelo amor de Deus. Eu perguntei hoje para a Luciana, falei: Luciana, você já pensou em entregar teu filho? E nunca mais tê-lo daquela forma que ele era com você. E você dizer para ele assim: olha, eu estou fazendo isso por amor. Por isso que Hebreus diz que o amor dele é inigualável, é imutável, e ele não mente. E ele continua dizendo: eu fiz por você. Eu fiz por você. E ela pregando ali, esse filme passou todinho na minha cabeça. E o Senhor falou no meu coração: o meu amor é resgatador. Ele tem o poder de resgatar. Por isso que nós podemos ver ali no livro de Ruth, Boaz, esse homem, na figura do Espírito Santo ali, que ele foi lá e resgatou aquela mulher. O Senhor, ele nos resgata todos os dias, para estarmos com os nossos olhos no destino. Queridos, é no destino que o Senhor nos chama para olhar. Aqui vai passar. Aqui muitas vezes a gente reclama e diz: Senhor, como disse a Luciana, ai, mas Deus. Mas o Senhor diz: queridos, não se preocupe, é 70, 80 anos, 90. Que isso se compara com uma eternidade? Nada. Então, queridos, olhe para o destino, para aquele lugar, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, sábado, nosso turno de oração, nós vamos estar aqui orando, adorando ao Senhor. Mas ainda, amanhã é quinta, sexta, sábado, você pode também estar consagrando tua vida ao Senhor, jejuando. Jejue, tire um tempo para Ele, nesses dias. E no sábado, venha estar aqui buscando por Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, queridos. E o que eu vou te falar, não é que Ele escute isso, ainda que Ele possa, ainda que Ele tenha todo o poder de te dar coisas nessa terra. Ele pode te dar a esposa que você sonha, o marido que você deseja. Ele pode te dar o carro, a casa, o emprego. Ele pode te dar. Mas essas coisas, elas passam na nossa vida. Porque o que Ele quer te dar é um fundamento para que você esteja enraizado nele a tal ponto de que você nunca mais duvide de que Ele é Deus e que Ele é capaz de fazer isso e muito mais ainda na sua vida. O que Ele deseja é que nós não passe no nosso pensamento aquela percepção de dizer assim: Deus, tipo, onde você está? E Ele vai falar: estou aqui, porque eu te vejo. Quer terminar, Mar? Olha o Paulo, olha você ali, Paulo. Olha você ali, ó. De costas você tá bonito, rapaz. A foto ali é sua lá. De costas você tá bonito lá, tô brincando. Queridos, nem sei o que ia falar, Paulo, que eu esqueci, né?
Irmãos, venham. Nós precisamos resgatar valores e princípios que a igreja perdeu, sabe? Práticas que a igreja deixou de fazer. E às vezes, a palavra que Deus me deu para domingo, irmãos, eu gostaria que você pudesse estar aqui. Essa palavra falou muito no meu coração esse final de semana. Ela falou muito, muito. Domingo eu vou contar um pouquinho das experiências que eu tive nesse último Legendários que eu fui. Vou passar um vídeo. E eu quero falar um pouquinho sobre um personagem que tem no livro de Reis. E eu quero convidar você, irmãos. É complemento dessa palavra da pastora Luciana hoje. Então, tem algo queimando dentro da gente, irmãos. Tem algo explodindo dentro de nós. Então, eu quero compartilhar o meu coração com vocês. Então, domingo, irmãos, venham, em nome de Jesus. Como a pastora disse, traga mais alguém com você. Nós não estamos com o entendimento apenas de encher um local de igreja, irmãos, mas nós queremos o máximo possível, povoar o céu. Resgatar, como foi falado hoje. E ali em cima, antes de começar o culto, estava falando com o pastor Gilberto. Falei, pastor, eu sou um cara que eu insisto muito com as pessoas. Eu não desisto fácil das pessoas. Não desisto, irmãos. A Tuca sabe disso, as pessoas que estão aqui na igreja sabem disso. Eu não tenho nada a ver com Cristo assim. Ele é muito melhor do que eu, irmãos, mas não desista das pessoas. Insista com elas. Insista com ela. Deus insistiu com você, irmão. Deus tem insistido com você. E domingo eu quero ministrar algo sobre isso tudo que nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, irmãos. Mas antes de domingo tem sábado. E para os grupos de liderança da igreja, todos os grupos de liderança, quinta e sexta, nós vamos ter ali no online, às 20 horas, um alinhamento. Uma palavra de alinhamento, irmãos. Uma palavra de despertamento, de envolvimento, de responsabilidade, senso de responsabilidade. Então, todos, irmãos, eu não vou falar que você está convidado, mas deixa eu usar a minha autoridade com muito amor sobre a tua vida. Você está convocado para isso. Eu não vou nem te tirar da sua casa, irmãos. É só você ligar o seu celular, o seu computador. A gente vai ter ali no mínimo uma hora, prometo para vocês, 1 hora cravado. Entende? Para a gente estar alinhando. Para que a gente chegue aqui na sexta-feira e saiba o que vai fazer de verdade. No sábado. Amém, queridos? Então, quinta e sexta, às 20 horas, palavra de alinhamento com toda a liderança na igreja, vai ser no Google Meet. Pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, irmãos, a igreja já recebeu desculpas demais. A igreja, Deus está se adaptando à sua agenda. Vai chegar o tempo de você entregar a sua agenda. E Deus tem falado aqui, entrega a sua agenda. Então, queridos, é para toda a liderança em nome de Jesus. Amém? E domingo às 18 horas, ceia, primeiro culto do mês, primeiro domingo, ceia. Venha em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero abençoar cada irmão e irmã que esteve aqui hoje. Eu declaro sobre a tua vida, Sueli, em nome de Jesus, uma graça que venha te curar, te restaurar, em nome de Jesus, o mais breve. Que a unção do Senhor venha remir o tempo, que você venha ser restaurada de tudo isso que está te atrapalhando, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te visite. Que tudo aquilo que a medicina disse seja agora contraditório diante da tua presença, e o Senhor pode mudar toda a sequela, o Senhor pode mudar todo o diagnóstico médico, e nós profetizamos você curada, restaurada, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós não temos ouro e nem prata, mas tudo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, seja curada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem crê junto comigo, diga amém. Quem crê junto comigo, diga amém. Então vamos dizer assim: Sueli, você é curada, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Vão com o Senhor e que a bênção do Senhor te enriqueça. Que a presença do Senhor te guie. E que os propósitos de Deus te dêem direção. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e consolável comunhão do Espírito, irmãos, seja com todos, hoje para todos sempre. Amém. Vão com o Senhor e o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.